Esta é a história de João, um homem marcado pelo passado, um ex-ladrão tentando viver honestamente. Alguém que teve a chance de voltar atrás, mas escolheu a redenção. Em meio à desconfiança, à culpa e à dor, João descobre que a verdadeira liberdade não está em fugir do passado, mas em permitir que Jesus o transforme. Esta não é apenas uma história sobre erros, é uma história sobre escolhas, sobre graça, sobre recomeços. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Assista com fones se tiver um. Compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje. A chuva batia contra o vidro embaçado da pequena padaria onde João trabalhava. O cheiro de pão fresco que antes era seu consolo, hoje parecia sufocante. Suas mãos, outrora ágeis em abrir cofres, agora estavam cobertas de farinha e calo do trabalho honesto. Ele estava há 2 anos limpo, 2 anos de contas atrasadas, ônibus lotados e o olhar de desconfiança do gerente. Mas, para João, cada dia era uma vitória contra a sombra do homem que ele costumava ser. Até que Marcos apareceu. Marcos não bateu na porta, ele simplesmente surgiu nas sombras do beco atrás da padaria, enquanto João jogava o lixo fora. Ele carregava o mesmo sorriso cínico de 5 anos atrás e um envelope pardo que parecia pesar 1 tonelada. Um último serviço, João. O Museu de Arte Sacra. O sistema de segurança é antigo, do tipo que só você sabe conversar. Dividimos em 2. Você nunca mais precisaria acordar às 4 da manhã para amassar pão. João sentiu o estômago revirar. O valor mencionado era o suficiente para mudar de cidade, dar uma vida digna à sua mãe e apagar o rótulo de ex-detento que parecia tatuado em sua testa. Naquela noite, João não dormiu. Ele olhou para as suas mãos, elas tremiam. O sistema é injusto. Você trabalha dobrado e não tem nada. Um crime não faz de você uma pessoa ruim, apenas uma pessoa prevenida. Se você atravessar essa linha de novo, João, o homem que você tentou construir morre. Desta vez não haverá volta. 2 vozes. João ouvia a voz do passado e a voz da redenção. A tensão era física. Ele sentia o peso das ferramentas invisíveis em sua mochila. A adrenalina, aquele veneno viciante que o fazia se sentir vivo, pulsava em suas têmporas. A redenção, ele percebeu, não era um estado de espírito, era uma escolha exaustiva feita a cada segundo. Às 2 da manhã, João estava parado diante do portão lateral do museu. Marcos o esperava em um carro com o motor ligado, a poucos metros de distância. O silêncio da rua era interrompido apenas
pelo som do seu próprio coração, que batia como um martelo contra as suas costelas. Ele tocou o cadeado. Seus dedos reconheceram o mecanismo instantaneamente. Bastariam 10 segundos. Mas, ao fechar os olhos para se concentrar, João não viu o ouro ou as notas de dinheiro. Ele viu o rosto do dono da padaria, o Sr. Vicente, que lhe dera o emprego quando ninguém mais queria. Lembrou-se do orgulho silencioso que sentiu ao entregar seu primeiro olerite honesto. A liberdade não é fazer o que se quer, mas ter o poder de não fazer o que o seu passado exige. João retirou a mão do metal frio. Ele caminhou até o carro de Marcos. O cúmplice baixou o vidro, a expectativa brilhando nos olhos. E aí, tá dentro? João respirou fundo. O ar frio da noite limpando seus pulmões. Não, eu já saí, Marcos, faz tempo. Marcos cuspiu no chão, proferiu um insulto sobre covardia e arrancou com o carro, deixando apenas fumaça e silêncio para trás. João ficou ali sozinho na escuridão. Ele ainda era pobre, ainda teria que acordar cedo e ainda enfrentaria o preconceito do mundo. Mas, enquanto caminhava de volta para casa, sob a garoa, suas mãos não tremiam mais. Pela primeira vez em anos, o peso em seus ombros não era o de um crime, mas a leveza de uma consciência que ele finalmente podia chamar de sua. O silêncio que seguiu a partida de Marcos era pesado, mas não vazio. João caminhou os 3 quilômetros de volta para seu minúsculo apartamento no subúrbio. Cada passo parecia uma declaração de independência. No entanto, a redenção tem um preço que o romantismo das histórias costuma omitir: a realidade do dia seguinte. Às 4h30 da manhã, o despertador tocou. João levantou-se com o corpo moído pela falta de sono, mas com a mente estranhamente lúcida. Ao chegar à padaria, encontrou o Sr. Vicente sentado à mesa de conferência, com uma expressão que João nunca tinha visto antes. Não era raiva, era uma decepção profunda. A polícia esteve aqui ontem à noite, João, disse Vicente sem olhar para ele. Disseram que viram um carro suspeito rondando sua casa. Um carro registrado no nome de Marcos Silva. O sangue de João gelou. O passado não precisava de um convite para entrar. Ele arrombava a porta. Senhor Vicente, eu não fiz nada. Ele me procurou, sim, mas eu disse não. Eu juro pelo pão que eu asso aqui todo dia. Vicente levantou-se. A luz fluorescente da padaria realçava cada ruga de cansaço no rosto do velho. Eu quero acreditar em você, mas a vizinhança comenta. Os clientes veem as tatuagens, veem quem te procura no beco. Ter você aqui está começando a custar mais do que o salário que eu te pago. João sentiu o impulso familiar, a raiva, o pensamento destrutivo de que não importa o quanto você mude, o mundo nunca vai te deixar esquecer. Ele poderia gritar, poderia virar a mesa ou poderia simplesmente desistir e ligar para Marcos.
O envelope pardo ainda estava lá em algum lugar. Em vez disso, João limpou a farinha da bancada com uma calma que o surpreendeu. Eu entendo, Senhor. Se eu for um peso para o seu negócio, eu saio hoje. Mas não vou sair porque sou culpado. Vou sair porque respeito o Senhor o suficiente para não trazer meus problemas para debaixo do seu teto. Houve um longo silêncio, interrompido apenas pelo chiado do forno industrial. Vicente olhou para as mãos de João, mãos que tinham se recusado a roubar na noite anterior, embora o patrão não soubesse disso. Vá para o forno, João. Vicente suspirou, apontando para a cozinha. O pão francês não espera pelas nossas crises existenciais. Mas, se aquele carro aparecer de novo, eu não poderei te ajudar. O dia passou como um borrão de calor e esforço físico. João trabalhava dobrado, tentando provar sua inocência através do suor. No entanto, ao final do turno, o destino lhe reservava mais uma peça. Ao sair pelo portão lateral, João encontrou um envelope jogado perto do lixo. Não era o de Marcos, era um bilhete anônimo escrito à mão. Nós sabemos quem você é. O museu foi avisado. Ninguém acredita em lobo que veste pele de cordeiro. João apertou o papel entre os dedos. A redenção não era um destino onde ele chegaria e descansaria. Era uma batalha de trincheiras, onde o inimigo mais difícil era a percepção dos outros. Ele percebeu que Marcos não era sua maior ameaça. O isolamento era. Ele parou na esquina, olhando para o posto de polícia local e depois para a direção de sua casa. Ele tinha duas opções: sumir da cidade e começar do zero novamente, ou enfrentar o sistema que ele tanto temia para limpar seu nome definitivamente. Ele sabia que, para ser livre, precisava parar de fugir das sombras e começar a iluminá-las. João encarou o bilhete anônimo. As letras eram irregulares, como se tivessem sido escritas com pressa, mas o papel tinha um detalhe que não passou despercebido. Uma pequena mancha de gordura de manteiga, exatamente como a que ficava nos balcões da padaria após o fechamento. O frio que subiu por sua espinha não era de medo, mas de uma traição inesperada. O perigo não vinha de fora, de um passado criminoso ou de um comparsa rancoroso. Vinha de dentro do seu único refúgio. João não foi para casa. Ele deu a volta no quarteirão e esperou nas sombras, observando a padaria de longe. Ele viu o Sr. Vicente sair, trancar as portas e caminhar lentamente para o ponto de ônibus. Mas as luzes do escritório nos fundos, que deveriam estar apagadas, emitiram um brilho tênue. Ele usou sua velha habilidade não para roubar, mas para observar. Escalou o muro baixo do vizinho e alcançou o duto de ventilação. O que ele viu lá dentro fez seu sangue ferver. Beto, o filho do Sr. Vicente, estava debruçado sobre os livros de contabilidade do pai. Beto era o oposto de João, formado em administração, sempre de camisa engomada, o orgulho da família, mas naquele momento ele não parecia um homem de negócios de sucesso. Ele parecia desesperado.
João desceu silenciosamente e entrou pela porta dos fundos, e Beto deixara apenas encostada. O estalo da madeira sob seus pés fez o jovem dar um salto. O bilhete foi você, não foi? A voz de João era um sussurro rouco, carregado de tensão. Beto empalideceu, tentando esconder um maço de notas sob os papéis. Do que você está falando? Saia daqui, eu vou chamar a polícia. Chame! Aí aproveitamos e mostramos para o seu pai porque os lucros da padaria estão caindo enquanto você joga em cassinos clandestinos. João deu um passo à frente. A presença física de quem já sobreviveu a pátios de presídio dominando o ambiente. Você quer que eu saia porque eu sou o bode expiatório perfeito. Se o dinheiro sumir, quem o mundo vai culpar? O ex-detento ou o filho do dono? A arrogância de Beto desmoronou, dando lugar a um choro patético de quem está acuado. Eu só precisava de um tempo, João. Eu devo a gente perigosa. Se eu te incriminasse no roubo que o Marcos planejou, as contas da padaria seriam ignoradas. Todos achariam que você roubou o museu e também o meu pai. João sentiu uma náusea profunda. Ele estava tentando ser um homem melhor, enquanto homens de bem, como Beto, usavam sua reabilitação como escudo para as próprias sujeiras. A injustiça era um nó em sua garganta. Você ia destruir a minha vida para pagar uma dívida de jogo? João prensou contra a mesa. Eu não vou para a cadeia por você, Beto, e não vou deixar você destruir o que o seu pai construiu. A situação estava no limite. João tinha as provas da má gestão de Beto e a confissão sobre o bilhete. Mas ele sabia que se denunciasse Beto, o coração do senhor Vicente, o único homem que acreditou nele, seria partido. Por outro lado, se ficasse calado, o próximo plano de Beto poderia ser fatal. João olhou para as mãos de Beto, que tremiam mais do que as suas no dia anterior. Você tem duas escolhas, disse João, a voz fria como aço. Ou você confessa para o seu pai que perdeu o dinheiro e aceita as consequências, ou eu mesmo entrego esse bilhete e essas contas para o delegado agora mesmo. Beto olhou para o telefone, depois para João. O silêncio da padaria era cortante. A confissão. João leva Beto até o senhor Vicente, forçando a verdade à tona, mas correndo o risco de ser demitido para que o pai proteja o filho. O acordo sujo. Beto propõe um pacto. Ele para de perseguir João e ajuda a incriminar Marcos, limpando o nome de João na polícia, em troca do silêncio de João sobre os desvios de dinheiro. A emboscada. Beto, fingindo rendição, tenta um ataque desesperado ou arma uma situação para que João pareça o agressor no momento em que alguém entra na sala. João segurou Beto pelo braço, mas a fúria que sentia segundos antes havia sido substituída por um vazio estranho. Ele não queria apenas justiça, ele queria ar. Ao cruzarem a praça em direção à casa do senhor Vicente, o som de um louvor vindo de um pequeno salão de portas abertas, uma igreja evangélica de bairro, cortou o silêncio da noite. As luzes de LED brancas e o som de uma guitarra elétrica soavam simples, mas as palavras que saíam dos alto-falantes pareceram atingir João como um sopro no estômago. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. João parou. Ele sentiu um magnetismo que não vinha de homens. Entra aí, disse João para Beto.
apontando para o templo. O quê? João, eu preciso falar com meu pai. Eu disse para entrar. Eles entraram nos fundos do salão. O ambiente era simples, cadeiras de plástico, paredes claras e um grupo de pessoas com as mãos levantadas. João ficou parado no corredor. Ele se sentia um intruso com suas tatuagens e seu passado de grades e sombras. Mas, enquanto o pastor pregava sobre a passagem de Saulo no caminho de Damasco, João sentiu como se escamas caíssem de seus olhos. Ele não viu uma imagem ou uma estátua, ele sentiu uma presença. Era uma pressão no peito, um calor que não queimava, mas limpava. O pastor, sem saber quem era João, apontou para o fundo e disse: tem alguém aqui hoje que o mundo já condenou. Alguém que diz: eu não tenho mais jeito, mas o Senhor te diz: o seu passado não é o seu túmulo, é apenas o lugar de onde eu te resgatei. João caiu de joelhos ali mesmo, no meio do corredor. O choro que ele segurava há décadas, desde a primeira vez que entrou em uma cela, jorrou. Ele não pediu dinheiro, não pediu para o Senhor Vicente não o demitir. Ele apenas clamou: Jesus, se tu és real, toma essa carga. Eu não consigo mais carregar o peso de ser o João ladrão. Eu quero ser teu. Beto, sentado ao lado, estava paralisado. Ele nunca tinha visto um homem tão forte quanto João se dobrar daquela maneira. Naquele momento, o medo que Beto sentia de ser preso foi substituído por uma vergonha profunda. A luz daquela igreja revelava a sujeira no coração do filho do dono e a limpeza que estava acontecendo no coração do criminoso. João levantou-se minutos depois. Seu rosto estava lavado, mas seus olhos brilhavam com uma autoridade nova. Ele olhou para Beto, não com desejo de esmagá-lo, mas com uma compaixão que vinha do próprio Deus. Vamos, disse João, vamos falar com seu pai, mas não vamos como inimigos, vamos para que a verdade liberte essa família. Ao chegarem à casa do Senhor Vicente, a cena foi diferente de qualquer acerto de contas que o subúrbio já viu. João não acusou Beto com ódio. Ele contou ao patrão sobre o encontro na igreja e disse: Senhor Vicente, seu filho errou, mas eu também errei muito na vida. O que ele precisa hoje não é de polícia, é de perdão e de um novo caminho, assim como o Senhor me deu um. Beto, impactado pela transformação radical de João, que poderia ter usado a situação para se vingar, mas escolheu a misericórdia, desabou aos pés do pai e confessou tudo. A vida de João nunca mais foi a mesma. Ele não apenas continuou na padaria, mas o Senhor Vicente, tocado pelo testemunho, transformou o negócio em uma empresa com princípios cristãos. João se tornou obreiro na pequena igreja, onde teve seu encontro com Cristo. Ele iniciou um ministério chamado Pão da Vida, onde saía às madrugadas não para roubar, mas para levar pão fresco e a palavra de Deus para os dependentes químicos e moradores de rua. Aquelas mãos que outrora forçavam fechaduras, agora se estendiam para levar os caídos. João descobriu que a verdadeira liberdade não era estar fora da prisão, mas ter o coração capturado pelo amor de Jesus. Meses se passaram desde aquela noite na igreja. João agora era um homem transformado, a paz que carregava no rosto era o seu maior testemunho. Mas havia uma ferida aberta em seu passado que ainda o incomodava.
Marcos. João sabia que se Deus o havia resgatado da lama, não havia ninguém longe demais para o alcance da graça. Ele começou a orar por Marcos todos os dias, e a oportunidade surgiu quando soube que o amigo comparsa estava escondido em um cortiço, ferido e abandonado após um assalto que deu errado. João entrou no local escuro, cheirando a mofo. Marcos estava deitado em um colchão velho com um curativo sujo na perna e uma arma ao alcance da mão. Quando viu João, ele tentou rir, mas tossiu com dor. Veio rir da minha desgraça, João? Padeiro Santo veio ver o que sobrou do resto? João sentou-se em um caixote de madeira sem medo. Não vim rir, Marcos. Vim te trazer o que me deram quando eu não merecia a dignidade. João tirou uma marmita de comida quente e uma Bíblia da mochila. Durante semanas, João visitou Marcos. Ele limpou a ferida do amigo, levou remédios e, acima de tudo, ouviu suas mágoas. Marcos resistia, zombava e gritava, mas a paciência de João era inabalável. Por que você faz isso, cara? Marcos perguntou uma noite com os olhos marejados. Eu tentei te destruir, tentei te levar de volta para o inferno. João colocou a mão no ombro do amigo, porque um dia eu fui você, Marcos, e alguém me amou o suficiente para não desistir de mim. Esse alguém morreu por você também. O coração de pedra de Marcos finalmente rachou na noite em que João lhe contou sobre o encontro na igrejinha. Marcos percebeu que a sua liberdade no crime era a maior das prisões. Ali mesmo, naquele quarto miserável, Marcos caiu de joelhos e entregou sua vida a Jesus. Não houve grandes luzes, apenas o som de um homem endurecido chorando como uma criança nos braços de um irmão. Alguns meses depois, o cenário era completamente diferente. Não havia mais sombras, becos ou cheiro de pólvora. Era uma manhã de domingo radiante. O sol brilhava intensamente, refletindo-se nas águas de um rio límpido que cortava uma área verde nos arredores da cidade. A congregação estava reunida na margem, cantando um hino de vitória. João estava dentro da água, ao lado do pastor, esperando. Marcos caminhou em direção ao rio, vestindo uma túnica branca. Não havia mais o olhar cínico, em seu lugar havia uma humildade serena. Ao entrar na água fria e sentir a correnteza, Marcos olhou para João e sorriu. Um sorriso de quem finalmente estava em casa. O pastor levantou a mão e sua voz ecoou pelo vale. Marcos Silva, mediante a sua confissão de fé no Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Marcos emergiu das águas, o rio parecia levar embora cada mancha do seu passado. João deu um passo à frente e deu um abraço apertado no amigo, agora irmão. Bem-vindo à vida, Marcos, sussurrou João com lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto. Dali em diante, a parceria entre os dois mudou de natureza. Marcos uniu-se a João na padaria da Esperança, onde antes planejavam como tirar, agora planejavam como dar. Eles se tornaram conhecidos na cidade, não pelo que roubaram, mas pelas vidas que ajudaram a restaurar. João entendeu que a sua redenção só foi completa quando ele estendeu a mão para tirar outro homem da escuridão. O ex-ladrão e o ex-perseguidor agora eram servos do rei, e a história deles, escrita com sangue e graça, inspirava todos a acreditar que para Deus nunca é tarde demais.
10 anos se passaram, o pequeno salão da igreja e a modesta padaria de bairro haviam se transformado em algo que a vizinhança chamava de o oásis. O sol da tarde batia no letreiro da fachada, que agora ostentava o nome Centro de Panificação e Restauração Esperança. João, agora com alguns fios de cabelo branco nas têmporas, estava parado à porta, observando o movimento. A padaria não era mais apenas um lugar que vendia pão. Era o coração de um projeto que já havia resgatado centenas de jovens das ruas. João não era apenas o dono, ele era o mentor. Dentro da cozinha industrial, o som era de harmonia. Marcos, agora o gerente de produção e líder de louvor da igreja, ensinava um jovem de 18 anos a sovar a massa. O jovem tinha os olhos baixos e as mãos trêmulas, lembrando muito o próprio João décadas atrás. A paciência com a massa é a mesma que Deus tem com a gente, garoto, dizia Marcos com um sorriso largo e uma paz que nem as cicatrizes do passado podiam esconder. Não adianta pressa, o fogo certo é que faz o pão crescer. Um carro elegante estacionou em frente ao estabelecimento. Dele saiu um homem bem vestido, acompanhado de uma criança e de um senhor de idade avançada. Era Beto, o filho do falecido senhor Vicente. Beto se aproximou de João e o abraçou com sinceridade. Após aquela noite na igreja, anos atrás, Beto havia se tornado o principal investidor social do projeto. Ele não apenas herdou os bens do pai, mas também o coração generoso que o pai sempre quis que ele tivesse. Trouxe meu filho para ver onde os homens de verdade são moldados, João, disse Beto, apontando para o pequeno Vicente que trazia o nome do avô. Ao final do dia, João e Marcos subiram até o pequeno mirante acima da padaria, de onde podiam ver o rio onde Marcos fora batizado. Eles se deram as mãos para a oração de agradecimento que faziam todos os dias antes de fechar. João olhou para as suas mãos. Elas não carregavam mais o peso das ferramentas de assalto, nem o tremor da dúvida. Elas carregavam o cheiro de pão e a marca da Bíblia que ele carregava no bolso. O passado foi o deserto que nos trouxe à terra prometida, Senhor. Orou João em voz baixa. Obrigado porque o Senhor não nos viu como ladrões, mas como seus filhos perdidos que precisavam voltar para casa. A história de João e Marcos tornou-se uma lenda viva na cidade. Eles provaram que a maior ferramenta de mudança social não eram as leis ou as grades, mas o amor de Deus manifestado no serviço ao próximo. Eles sabiam que em algum lugar daquela cidade, outro João estava parado diante de uma porta, sentado a fazer a escolha errada. E era por esse homem que eles mantinham as luzes da padaria e as portas do coração sempre abertas. A jornada da redenção não tinha um fim. Ela era um ciclo contínuo de pão, oração e vidas transformadas. Se você gostou dessa história, deixe abaixo do vídeo para que eu saiba que você deseja ouvir mais histórias como essa. Deus abençoe você, orando sempre. Fique com Deus.